Olá, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui a câmera um pouquinho, ok? Olá, minha gente, tudo bem? Muito boa tarde. Se você é novo aqui nesse canal, não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Cláudia Helena, eu sou terapeuta integrativa e sistêmica e consteladora familiar. E eu criei aqui o canal das Terapias Ser e Viver como uma extensão da minha sala, do meu consultório, do meu espaço para tratar com vocês, para falar para vocês sobre os autos, sobre o autoconhecimento, o autocuidado, o autoamor, a autorresponsabilidade, a autocompaixão e qualquer auto que ajude a cada um de nós a nos encontrar e a ser mais feliz, mais responsável, mais consciente, né? A minha intenção real aqui de todas essas falas são trazer clareza, consciência e cura para você, né? Porque eu acredito sim que a cura vem justamente através de você tomar consciência de quem é você. E como é que eu chego nesse lugar, né? Então, na segunda-feira, eu postei um vídeo falando um pouco sobre o que é o autoconhecimento, mas hoje eu gostaria aqui de falar para vocês um pouco de como é que eu cheguei nesse lugar. Bom, eu sou a sétima de 8 filhos, né? Então, você imagina que há 50 anos atrás, uma mãe como a minha, né, que era uma mãe de personalidade forte, com 8 filhos, como era para ela difícil criar esses filhos, né? Como era desafiador todo esse processo. Como na realidade eu tive que me tornar, como as minhas irmãs também, adulta antes da hora, correto? Então você acaba perdendo. Eu perdi uma parte dessa infância de brincadeiras, né? Brinquei sim, não é o meu caso assim que, nossa, nunca eu brinquei. Não, eu brinquei sim, tá? Mas teve um momento ali que as brincadeiras se tornaram mais distantes e a responsabilidade se tornou mais frequente. Então eu entendo quando a pessoa vem e fala, olha, eu virei adulta muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, então não tive tempo de ser criança, não tive tempo de curtir essa infância, etc, etc. Então isso também aconteceu comigo. E claro que se a gente se torna adulta antes da fase, né? A gente pula uma fase. Que fase? A fase de ser criança. Eu já viro uma adulta quando eu deveria ser criança, tá certo? Isso traz consequências, né? Que consequências? Bom, se eu não tive um aprendizado ali mais devagarinho, né? mais ajustadinho, uma coisa de cada vez, o que aconteceu foi, por exemplo, que eu não conseguia, por exemplo, dar nome aos meus sentimentos. E por que eu não conseguia dar nome aos meus sentimentos? Porque, vamos lá, a minha mãe super ocupada, minha mãe, gente, espetáculo, tá? Minha mãe é 100%, minha mãe é... Ai, meu ídolo, sabe? Minha mãe era uma mãe, assim, muito especial. Mas a minha mãe estava ocupada, de fato, tá certo? Então, quem ia me ensinar quais são os meus sentimentos? Então, quando eu estava ali magoada, com raiva, não tinha ninguém de fato para sentar e falar, olha, isso que você está sentindo é mágoa. Por quê? Porque quando você é criança, você não tem repertório. Não sei o que é mágoa, não sei o que é raiva, não sei o que é tristeza. Eu tenho o sentimento, mas não sei dar nome a esses sentimentos. Eu não sei dizer de fato o que eu estou sentindo, eu não sei como eu faço, o que eu faço com isso que está me acontecendo agora, nesse momento na minha vida. Tá? Então eu não tive essa questão, como muitos de vocês, mesmo que não sejam da mesma geração, né? Eu tenho 53 anos, você pode ser de outra geração, pode ser uma geração posterior, mas você pode ter passado por processos parecidos, onde também você não foi ouvido, né? Não deram para você essa atenção de falar, olha, o que você está sentindo é isso. Até porque na minha geração, gente, era mais comum, né? Não é que era certo, mas era o mais comum. Que, por exemplo, essa mãe, se eu chorasse, ela falava, tá chorando por quê? Engole esse choro. Não tem motivo para chorar. Não aconteceu nada, então engole esse choro. Não quero mais ouvir essa história. Vai chorar no seu quarto, não quero nem saber o que é. E isso o quê? Traz para você, bom, esse sentimento isso que eu tô sentindo, gente, sei lá, acho que não tem importância, né? Porque deve ser uma frescura minha, sei lá. E você vai se pautando por essa criação que eu não estou discutindo se está certo ou se está errada. Essa não é a minha discussão, ok? Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo
esta criação nos traz o quê? Um gap, né? Uma falha aí. Que falha? Eu não sei lidar, eu não sei nominar os meus sentimentos. Eu não sei lidar com o que eu estou sentindo. Eu não sei como eu reajo quando eu tenho esses sentimentos. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu fui vivendo sem parar para pensar nisso de verdade. Você vai meio que passando por cima dessas questões, desses sentimentos. Esses sentimentos, eles são meio que engolidos pela própria situação que você se encontra. E onde que isso nos leva? Isso nos leva justamente à questão de que se eu não sei quais são os meus sentimentos, se eu não sei nominá-los, se eu não sei o que eu estou sentindo, muito provavelmente eu também não saiba muito bem quem sou eu, para onde eu quero ir, o que eu realmente gosto. Porque todos esses sentimentos estavam o quê? Também foram ocultados. Ninguém de fato ficava perguntando o que é que você quer, do que é que você gosta, não é? Havia esses momentos sim, mas essa não era uma pergunta comum. Ou talvez você tenha vindo de uma família onde essa não fosse uma condição. O que isso quer dizer? Não tinha muito como os pais perguntaram o que é que você quer, porque às vezes eles não tinham condições de comprar o que você queria. Ou às vezes eles até tinham, mas não ficavam perguntando, já trazia pronto para você, você tinha que mais ou menos usar aquilo que trouxeram para você. De novo, não é se está certo ou está errado, não é essa a discussão é, ok, a partir daí eu não olhei para mim o suficiente, eu não sei direito quem sou eu. E é aí que entram os autos, né? E o primeiro auto que entra dentro desse conceito é justamente o autoconhecimento. Do que exatamente eu gosto? Quais são as emoções que eu sinto e como eu lido com elas? Quando eu tô brava, como eu fico? Quando eu tô chateada, como eu fico? Quando eu estou magoada, quais as minhas reações e os meus comportamentos? Como eu lido com isso? Não é? Porque é dali que você vai vendo, tá, quando eu tô raiva, eu fico muito quieta, eu não quero falar sobre isso, então eu não exponho o que eu estou sentindo. A outra pessoa tem, claro, que adivinhar, porque afinal de contas ele é um médium, né? Ele é um adivinhador, né? Brincadeiras à parte é isso, a gente emudece, se a gente emudeceu, calou, não conversou com outra pessoa, ela tem que adivinhar, né? O que eu estou sentindo, por exemplo. Não, né? Claro que não. Ela não tem que adivinhar. Mas esse é um comportamento que eu tenho. Ah, não, quando eu tô com raiva eu já explodo, já falo pra todo mundo e quem quiser que lute. Até com quem nada tem nada a ver com isso. Não, a pessoa tava lá no meio, teve que escutar também. O que isso significa? Não é? Que controle você tem? Todo mundo tem que saber. Então, como você lida? A questão aqui de novo, não é certo e errado, é como você lida com isso. Se esta forma que você lida faz bem para você, você fica em paz, confortável com isso, e se isso te leva ao lugar onde você deseja. Que lugar? Não, quando eu fico muda, eu realmente aqui dentro eu elaboro tudo, chega um outro momento que eu falo para outra pessoa o que está acontecendo, realmente no primeiro momento eu não consigo falar, quando eu fico com raiva eu emudeço, eu calo, elaboro, mas no momento eu sento para resolver com o outro. Por quê? Porque não existe história de um lado só. Toda história tem dois lados, pelo menos. O seu e do outro. Não é? Do seu ponto de vista, óbvio, você pode estar muito certa. Apesar de que eu já lidei com pessoas que disseram para mim, não, eu sei que eu tô errada, mas eu mesmo assim, eu finjo que eu tô certa e não peço desculpa. Tudo bem, não é? Pensa nisso. Então, como é que as coisas vão se resolver se sempre você está nesse lugar? Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente esse fato de que nós não aprendemos a lidar com isso. E o autoconhecimento vem para nos ajudar a lidar com isso. Aí você vai observando, nossa, eu faço assim, eu ajo assado, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso aqui que eu faço não me deixa confortável, eu gostaria de ser diferente, eu gostaria de agir de uma forma mais coordenada, mais de acordo com quem é você na sua essência. Então não é para fingir que eu sou outra pessoa, não, é para saber de fato o que eu sinto e como lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Não é? Então o autoconhecimento ele vem de encontro a essa questão de que muitos de nós não sabemos o que sentimos, não sabemos nominar, não sabemos como reagimos, nunca paramos para observar nada disso.
Então, o autoconhecimento ele vem no sentido de olha, o que é que está acontecendo? Porque numa fase da vida, talvez isso não seja tão relevante, mas ao longo da vida, né? Apesar que sempre é relevante, né, gente? Mas, sei lá, tem uma fase da vida que você passa por isso e ok. Mas se você vai ganhando, assim, maturidade, quando você vai falando, não, mas isso aqui não tá me ajudando, isso aqui não tá resolvendo, isso aqui não me beneficia, isso não traz para mim os resultados que eu espero. E a partir dessa perspectiva, você precisa sim, né, começar a pensar, talvez, né, o problema todo não seja o outro. Talvez eu também traga para minha vida contextos que não são legais. Preciso me olhar e preciso ver como é que eu ajusto isso a meu favor. Como é que eu trago isso para uma forma melhor para mim? Não num processo egoístico, não num processo do ego, mas num processo em que eu me reconheço como parte dentro do contexto, né? Nem como vítima, nem como algoz, como uma pessoa que gostaria, que quer, que deseja que as coisas elas se processem de uma forma mais humanizada, de uma forma mais coerente, de uma forma processada, num equilíbrio aqui entre eu e as outras pessoas com as quais eu me relaciono, sejam elas quais forem. Quando eu falo isso, gente, eu tô falando de quem? Eu tô falando de qualquer pessoa que você se relacione, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, de um amigo, né, de um chefe, né? De todas as pessoas mesmo com quem você relaciona e com as quais você quer se comunicar e ter um relacionamento melhor. Tá? Então, aqui já pra gente ir tomando o corpo aqui da importância do autoconhecimento, né? O autoconhecimento é essa investigação que você vai fazer sobre você. Você é o detetive, você é o Sherlock Holmes da sua vida. Você vai pegar aquela lupinha e vai começar a olhar para sua vida e falar, peraí, quem sou eu? Como eu ajo? O que eu sinto? Para onde eu quero ir? Como eu faço para as coisas ficarem melhores, melhor que horror, melhores para mim? Como eu defino isso? Como eu resolvo isso, né? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Como eu gostaria que as coisas realmente fossem? E eu vou fazendo essa investigação de mim para mim mesmo. E ao invés de calar, não falar, fingir que não aconteceu, para, por exemplo, não criar atrito, eu reconhecer que isso é um processo meu e que eu gostaria que ele fosse resolvido de outro lugar, de um outro ponto de vista, de uma outra forma, e que eu posso sim, a partir da minha investigação sobre mim mesmo, começar a descobrir essas questões e começar a fazer as mudanças que eu quero na minha vida. Não adianta, eu sei que vocês sabem disso, eu sei que é clichê, mas eu vou falar o óbvio. Não adianta esperar que o outro mude. O outro só muda se ele quiser. E apesar de nós termos essa certeza, de nós sabermos disso, muitas de nós ficamos esperando que o outro mude. Não, por quê? Porque é ele que está errado, claro. Se ele que está errado, é ele que tem que mudar, porque eu estou certa, não é? Se eu estou certa, ele que mude. Tá cansada de saber que isso não é bem desse jeito. Tá cansada de saber que não é porque você acha que ele deve mudar que ele muda. Ele mudará quando ele achar que é importante mudar. Mas mais importante que ele mudar é você reconhecer e você fazer as suas próprias mudanças. Mude você, né? Comece por você, mas comece como? Investigando a você mesmo, aos seus comportamentos, às suas emoções, aos seus sentimentos, às suas reações, para que você possa fazer transformações em você e que ela reverbere em todos ao seu redor. E aí você começa a ter os resultados e ter a vida que você deseja ter. Em nenhum momento eu vou dizer aqui que isso é fácil. Nunca. É desafiador, mas é perfeitamente possível. E ao longo aqui dos nossos vídeos você vai ver que eu tô falando de coisas que são possíveis sim, tá? Então eu tô aqui para compartilhar esse conhecimento e algumas atividades, alguns exercícios que possam te ajudar a fazer essa transformação, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, vou pedir para você compartilhar, né? Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Assinar o sininho de notificações para que você receba justamente a notificação
de quando eu postar novos vídeos e pedir para você até comentar se isso que eu falei faz sentido, se isso te ajuda ou não. Por quê? Esse comentário ajuda o YouTube a entender nessas ações de se inscrever, de comentar, de curtir, de compartilhar, ajuda o YouTube a entender que o conteúdo que eu estou colocando aqui ele é relevante. Ele deve ser enviado para outras pessoas. E aí, nesse processo de contribuição, né? Você contribui comigo, eu contribuo com você e a gente consegue espalhar essa questão que muitas pessoas sabem, mas que algumas não sabem e que gostariam de saber, para que todos possamos crescer em clareza, consciência e cura para as nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado e eu desejo que você fique aqui no meu canal, no nosso canal, e que eu possa te ver no próximo vídeo. Até lá!